Deixa eu trazer o meu amigo Kim do sindicato, que vai conversar conosco. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da zona rural aqui do município de Quixeramobim. Nós vamos conversar com ele sobre esse dia importante, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, uma data significativa para a gente celebrar a força dessa gente maravilhosa que bota esse país, esse estado e esse município para funcionar. Não é isso, meu amigo Kim? Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso ponto de vista. É um prazer conversar com você, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde, Alistênio. Boa tarde, ouvintes do programa Ponto de Vista. Você me escuta bem? Escuto bem. Pronto. Agradecendo pela oportunidade de participar desse importante programa de larga audiência. Estou nesse momento aqui no distrito de São Miguel e quero aqui já desejar, um excelente feriado e destacar a importância desse Dia do Trabalhador. Foi criado em homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras que movem a economia, de todo o país. Uma data que marca, inclusive, a luta de várias classes, não só especificamente da classe trabalhadora rural, mas também dos demais segmentos da sociedade que, com certeza, possibilitam a criação de várias oportunidades para fortalecer os seus segmentos e as suas necessidades, as suas demandas, atender as suas demandas. Claro que esse é um dia que marca as homenagens, ou seja, um dia de reconhecer as principais conquistas de todas as classes, especialmente a classe trabalhadora rural, mas também é um dia de garantir que esta luta ela permaneça, sempre em busca do fortalecimento das suas pautas e assim atendê-las para garantir melhores condições de vida, melhores salários, redução de jornada de trabalho, enfim, assegurar que cada trabalhador, cada trabalhadora possa ter um padrão de vida que lhe permita assegurar um bem-estar. E no Brasil, mais especificamente, nosso segmento da agricultura familiar tem sido pautado por várias conquistas, desde o acesso à terra, o acesso à água, o acesso às políticas de crédito, a política de moradia, a política de valorização do salário mínimo, dentre muitas que são pautadas junto ao governo e principalmente defendidas aí pelo conjunto do movimento sindical e as principais centrais sindicais de todo o país. Nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras rurais, somos filiados à Central Única dos Trabalhadores e nós consideramos uma importante ferramenta para discutir junto à classe as suas principais demandas e assim defender junto com os governos estaduais e governos municipais políticas públicas que possam valorizar esse segmento que coloca hoje na mesa do trabalhador e da trabalhadora e do consumidor de um modo geral quase 80% desses alimentos que estão sendo consumidos. Nós não podemos reconhecer que essa classe ela desempenha e desenvolve um papel extremamente importante, mesmo eles têm com poucas condições, mesmo com áreas pequenas, mesmo com o limite ainda de crédito, de acesso a crédito. Esse é um segmento que assegura aí qualidade de vida para muitos e muitos segmentos hoje que desenvolvem outro papel que tem muita relevância na economia desse nosso Brasil. Não podemos também deixar de enaltecer que isso é fruto da luta. Cada classe busca sempre atender seus objetivos. E a nossa, como eu frisei aqui, ela sempre defende a ampliação dessas conquistas, mantê-las, mas também ampliá-las. E aí nós reconhecemos que o atual governo tem também desenvolvido um papel nessa perspectiva de fortalecer as políticas públicas e retomar muitas dessas políticas que sofreram reduções, que sofreram cortes e que elas serão reestatizadas, reestabilizadas, reconstruídas nessa perspectiva de fortalecer esse importante segmento, que é o segmento da agricultura familiar, o segmento da classe trabalhadora rural de nosso Brasil. O que a gente tem muitos avanços, há muito o que, vamos dizer assim, o que se comemorar de conquistas que a gente já teve nos últimos anos, mas ainda tem muito que a gente crescer e caminhar. Tem um ditado muito simplório que diz que
o trabalho é que dignifica o homem. E aí eu lhe pergunto, essa dignificação, porque para tudo que você vai fazer, tudo que você vai consumir, tudo que você vai pegar, tudo que você vai usar, existe o trabalho, o esforço de alguém que acordou antes de você para poder estar ali, para poder lhe servir, para poder lhe orientar, para poder fazer o que for necessário. Sobretudo os agricultores e as agricultoras que têm segurado ao longo dos últimos muitos anos também a história da importância pujante econômica, economicamente falando também aqui do município de Quixeramobim. A pergunta que eu lhe faço é, Kim, é importante a gente celebrar essas conquistas que os trabalhadores e as trabalhadoras aqui do município de Quixeramobim, da agricultura familiar já tiveram, mas tem muita coisa para a gente conseguir ainda, né? Tem muito espaço para ser ocupado e muitas políticas que precisam chegar a quem ainda está precisando, né? Exatamente, Alice. Nós não podemos deixar de reconhecer as principais conquistas já obtidas nos últimos anos, todas elas fruto da luta de classe, mas também não podemos deixar de pautar o que nós consideramos ainda extremamente importante para o fortalecimento da agricultura familiar a nível de município. É preciso estabelecermos políticas públicas locais, é preciso estabelecermos parâmetros que possam viabilizar o fortalecimento dessa categoria, sabe, reduzindo impostos, é preciso ter infraestruturas viárias que permitam o escoamento dessa produção, é preciso ter políticas de estímulo à comercialização e valorização desse produto que chegam à mesa do consumidor, é preciso ter estruturas que permitam e que estimulem a agricultura familiar a colocar os seus produtos para o consumo mais acessível à nossa sociedade. Vale ressaltar, inclusive, que dos nossos desejos, isso já tem sido discutido com o governo do Estado, a redução ou até mesmo a exoneração do ICMS para a agricultura familiar, para estimular que os pequenos agricultores e agricultoras familiares possam também disponibilizar os seus produtos nas feiras, nos programas governamentais como o PA, o PENAI, num preço mais acessível para o consumidor. A exemplo do que já faz hoje o Estado do Rio Grande do Norte. Então, os municípios também precisam começar a discutir políticas públicas locais. Como é que você incentiva? Como é que você cria uma lei que reduz esses encargos? Como é que você tem uma estrutura própria para garantir que o básico seja disponibilizado para os pequenos agricultores e agricultoras familiares, estimulando o preparo das áreas, armazenamento de alimentos para os seus pequenos e médios e grandes animais, enfim, criarmos instrumentos que possam capitalizar, ou seja, que possam possibilitar, que permitam que a agricultura familiar de nosso município ela seja visibilizada, ela seja reconhecida pelo seu importante papel que desempenha hoje. Que a gente está vivendo uma sociedade que ela está muito modernizada com o uso das tecnologias, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também, mas eu queria falar sobre a continuidade do trabalho no campo, no sertão. Eu sei que essa também é uma grande dificuldade de se tratar hoje em dia, que é a continuidade, a hereditariedade desse serviço no campo, ou seja, é o pai passar do filho, o filho passar adiante e assim vai. É muito difícil o que a gente imaginar esse repasse da transferência de conhecimento da agricultura, ou seja, os filhos hoje quererem continuar a labuta do pai ou da mãe, seja na fabricação de doces, seja na plantação, seja nas frutas, nas verduras, nos legumes, na lida com o gado. Como é que você fortalece que essa juventude possa continuar no sertão e trabalhando dos frutos do sertão? Esse é um trabalho que é também muito difícil de se, vamos dizer assim, né, de se galgar, sobretudo nesse avanço que a tecnologia traz e essa imagem que faz com que os estudantes, ou seja, os jovens se afastem do campo. É difícil conciliar tudo isso, né, Kim? Então, nós temos discutido bastante esse cenário e é importante dizer que nós temos, inclusive, pautado junto ao governo políticas que possam garantir essa relação do homem, né, com o campo, no aspecto diminuir essa questão da força de trabalho, ou seja, poupar a mão de obra, ou seja, é importante tecnificar, ou seja, tem que ter instrumento, tem que ter tecnologia que garantam que esse trabalho ele seja menos penoso, como já foi no passado, ou seja, muito
braçal mesmo. Hoje a gente já temos muitas tecnologias que já permitem o crescimento desse setor. Não podemos, de hipótese alguma, deixar de discutir o processo de sucessão rural, como você frisava aí, essa questão de ter alguém que vá garantir que essa unidade de produção ela possa continuar desenvolvendo o seu papel na sociedade. E isso tem nos preocupado bastante, porque parte da nossa categoria, né, do nosso segmento, dos homens e mulheres que estão no campo hoje, já caminham para a terceira idade, né? E isso traz para nós uma profunda reflexão, inclusive traz para a gente a responsabilidade de passar a discutir isso no ambiente da construção do conhecimento, no ambiente escolar, porque sem o campo, se o campo não produz, a cidade não vai ter como se alimentar. Então é importante que nós possamos assegurar que políticas de incentivo a esse segmento da agricultura familiar, sobretudo a população rural jovem, possam ser construídas. E aí, assim, dizer que o governo do Estado já tem buscado esse estímulo, viabilizando, inclusive, um PRONAF, um São José Jovem, né, uma linha específica para a juventude rural, aqueles que estão desenvolvendo um trabalho que a gente considera uma atividade exitosa, que está na atividade da apicultura, da hortifruticultura, da criação da avicultura, enfim. Nós precisamos criarmos mecanismos que passam a ter as políticas públicas como um estímulo para garantir que a juventude ela se reconheça no campo, ela permaneça no campo, permaneça com qualidade de vida. Porque hoje você não quer mais ficar na zona rural se não tiver internet, se não tiver saneamento, se não tiver infraestrutura, se não tiver as condições básicas que lhe permitam você trabalhar e, ao mesmo tempo, se comunicar com o mundo e, ainda assim, reduzir essa carga de serviço, que é você utilizando equipamentos, instrumentos que possam reduzir a mão de obra do dia a dia. O Kim, a gente falando aí sobre essas tecnologias, hoje o nosso sertão está cada vez mais conectado, mais próximo. Antigamente, você ligar para uma pessoa do interior, Kim, você tinha que ligar para um orelhão, pedir para chamar a pessoa, aí você desligava, aí depois ligava 20, 30 minutos depois para poder falar com a pessoa. Eram outros tempos. Hoje em dia você faz uma chamada de vídeo, você vê a pessoa, você conversa, você dá tchau, você dá oi. Antigamente você tengia um gado com um jumentinho, hoje em dia é em cima de uma moto. Hoje em dia tem tecnologia que você não precisa mais nem você ordenhar, a ordenha faz todo o processo lá tecnológico, não precisa você botar a mão mais na vaca, a vaca lá mesmo, o equipamento faz a ordenha por você e tem a quantidade certa, a tecnologia dá, quanto de ração precisa ser dada, a hora que a vaca precisa ir dormir. Então, assim, tem toda uma tecnologia por trás. Isso ajuda no processo de construção desse novo trabalho que está surgindo por meio da tecnologia. E quais são os desafios de implementação desses usos tecnológicos no nosso sertão? O trabalhador rural, a trabalhadora do nosso sertão está preparada para se adaptar a esse novo mundo do trabalho tecnológico? Então, hoje nós temos um novo cenário, uma nova ruralidade, podemos dizer assim. Nós temos hoje um contraste, ou seja, um cenário totalmente diferente do que tínhamos no passado, há 2, 3 décadas, para o cenário atual. Você já destaca muito bem aí a comunicação e os principais avanços. Hoje você já consegue se conectar com o mundo, consegue inclusive desenvolver suas atividades, vender os seus produtos, aprender formas diferentes de você produzir através do celular, através da internet, ou seja, essas ferramentas já permitem que você esteja inserido no ambiente de trabalho, inserido no ambiente da comunicação, sem muitas vezes precisar sair do seu espaço. O principal desafio é a gente deixar que esses acessos eles se tornem mais descentralizados, mais acessíveis possíveis. Ainda tem um custo muito alto para você conseguir acessar esses equipamentos. E, além do mais, nós precisamos assegurar que esses produtores, os pequenos agricultores familiares, os médios produtores, eles consigam ter também disponível apoio no aspecto da assessoria técnica. É importante ter um profissional que tenha conhecimento da área, que lhe possa dar as devidas orientações e assim melhorar os seus rendimentos, melhorar a sua produtividade na propriedade e passar a ganhar um pouco mais, para que dessa forma você consiga se sentir valorizado, se sentir estimulado a permanecer desenvolvendo a sua atividade.
Claro, nós temos hoje na atividade da bovinocultura de leite já esse avanço de você ter a possibilidade de tirar o leite, ordenhar as suas vacas, sem precisar você acordar 2, 3 horas da manhã para fazer isso de forma manual. Isso já é um grande avanço. Porém, nós precisamos ter ainda estímulos para que essas pessoas tenham um custo de energia mais barato, para produzir o seu alimento a preço, né, mais baixo, e garantir que uma alimentação de qualidade para o seu rebanho, melhorar a questão das vendas, porque hoje nós sabemos que o produto que é tão importante para o mercado consumidor ainda é muito desvalorizado, que é o leite de gado, né? E o custo de produção ainda é muito alto, precisa diminuir esse preço o custo de produção para conseguir compensar o valor que ele é vendido hoje. Dentre muitas outras ações, a questão da segurança no campo é preciso ser discutida, sabe? Não tem que investir na questão da segurança, desse monitoramento que é feito hoje na zona urbana e não fazer esse mesmo processo na zona rural. Tem que investir para garantir que o que você está produzindo realmente possa ser desfrutado por você, que alguém não passe e leve sem a sua autorização, que é o que acontece muito hoje. Por que muitos agricultores familiares, pequenos produtores, têm desistido de algumas atividades? Exatamente por conta da falta de segurança no campo, que ainda é um dos grandes gargalos a serem superados, né, pelas políticas públicas que deverão ser investidas pelos governos municipais, estaduais e governo federal. Então, realmente são muitos os desafios que a gente precisa caminhar. E aí, falando sobre essa luta sindical, que o Sindicato dos Trabalhadores é uma das mais antigas e importantes instituições de prestação de serviço e orientação para os homens e mulheres do campo, do sertão. Essa sindicalização, ela é muito importante para aproximar essa orientação necessária para os trabalhadores, né, Kim? Sem dúvida, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quixeramobim, esse ano completa 60 anos em outubro. É uma entidade de classe, uma entidade que sempre esteve na defesa, na trincheira dos direitos da classe trabalhadora. Nós sabemos e reconhecemos o quanto foi difícil no passado você, inclusive, defender pautas como o acesso à terra, acesso à água, acesso à energia, e dentre muitas outras pautas que nós já temos pontuado e pautado e discutido com os governos e temos avançado. Porém, no cenário atual, é preciso se modernizando, é preciso ir se reinventando, é preciso buscar novas políticas, é preciso reaproximar ainda mais a estrutura do movimento sindical da sua base, fortalecendo as coordenações de base, fortalecendo esse trabalho com as lideranças comunitárias, sempre na perspectiva de deixar as orientações do serviço que é desenvolvido para atender a classe trabalhadora de forma mais descentralizada possível. E aí pautar aquelas demandas que são de interesse da liderança, das coordenações, do movimento sindical, do conjunto da classe trabalhadora de um modo geral. Eu volto a frisar, ampliar a questão do acesso ao crédito, de reduzir os impostos, aumentar a carência, garantir que várias e várias políticas públicas que são imprescindíveis para garantir que essa classe, né, que esse segmento ele tenha uma melhor condição de vida no meio rural, ela possa continuar sendo implementada e com muita qualidade. Esse é o nosso papel, buscar sempre facilitar, né, o acesso a essas políticas através do canal do diálogo, e quando isso não for possível, é importante que a gente possa reunir a classe, se organizar e começar a pisar firme, ou seja, começar a pautar de forma mais intensa e assim garantir que de hipótese alguma a nossa classe seja penalizada. Perfeitamente. Você falou, eu não sabia aqui, mas em outubro o sindicato completa 60 anos aqui em Quixeramobim, é isso? Exatamente, é uma data histórica, nós iremos com certeza celebrar esse momento com a classe trabalhadora do nosso município. É um marco para nós, enquanto representante da classe e da estrutura do movimento sindical a nível de Quixeramobim, completarmos 60 anos de história, né, o sindicato que tem no seu legado sempre essa bandeira de defesa dos direitos da classe trabalhadora, o sindicato que nós já tivemos aí, inclusive, no seu surgimento, lideranças sindicais que sofreram perseguição da ditadura militar, que foram presos, que teve sua documentação retida, né, e que mesmo assim nunca deixou de lutar, nunca abandonou essa trincheira de estar do lado da classe trabalhadora. Portanto, a gente gostaria de enaltecer o papel importante que a instituição desenvolve em Quixeramobim e que com certeza nós iremos celebrar, e a classe trabalhadora
eu tenho certeza que saberá reconhecer também esse momento histórico para a nossa entidade de classe. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero, inclusive, aproveitar não sabia disso, mas antes parabenizá-los pelos 60 anos que serão festejados agora em outubro e mandar um abraço para 2 ouvintes queridos e que são sindicalistas e com histórias maravilhosas e bonitas de dedicação a esse sindicato, que é o senhor Zé Ayrton, lá daquela região do posto agropecuário, e o nosso querido Ednilo Costa. Um abraço aos 2 queridos, que são meus queridos ouvintes. E também para sua mamãe, tá? Sua mãe lá no Maraquetá, que é minha ouvinte também. Outro dia ela me ligou, conversei com ela, tá aqui. Mas, para a gente fechar e falar um pouco sobre a importância das mulheres nessa luta sindical, nessa luta da agricultura familiar, como as nossas mulheres ao longo dos anos conseguiram buscar esse espaço de protagonismo, né? Que ainda há muito que se conquistar, mas nós temos um avanço significativo da percepção da importância da mulher nesse aspecto protagonista do sertão, não é isso? Isso também é um aspecto a se festejar e a se comemorar também nesse dia 1º de maio, né? Sem dúvida, nós não teríamos avançado tanto se não tivéssemos uma participação feminina. E é importante, inclusive, nesse momento, enaltecer a valiosa contribuição que nós tivemos aí da nossa ex-companheira, né, saudosa Maria de Jesus, né, dentre muitas outras companheiras mulheres que sempre estiveram lado a lado conosco, buscando ampliar, conquistar pautas importantes aí e ampliá-las até. Entendeu? Nós tivemos aí, e hoje temos uma participação muito efetiva das mulheres, 50% hoje, da grande maioria dos sindicatos dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares do estado do Ceará, e por que não dizer do Brasil, da nossa federação, da FETRAES e da CONTAG, já tem a participação feminina nesse espaço de direção administrativa das instituições. Esse diálogo de fortalecer as políticas de incentivo, de apoio às companheiras mulheres faz parte do nosso dia a dia. Inclusive, hoje nós defendemos que tenha linhas de crédito específicas para as companheiras mulheres, a conquista, inclusive, de garantir que o cadastro hoje das áreas de assentamentos federais, as companheiras mulheres possam serem as titulares desses cadastros, sabe? Uma forma também de valorizar a presença, a participação das companheiras mulheres. Nós temos mulheres que são referência nesse campo da produção e comercialização, né, dos produtos da agricultura familiar. Você pode perceber isso na participação dentro da feira da agricultura familiar, que acontece semanalmente ali no centro de comercialização na Teixeira de Freitas. Como a maioria das companheiras, das pessoas que estão lá no processo de comercialização, são companheiras mulheres, né, que estão lá no dia a dia. Enfim, essa é uma luta que ela não tem como deixar de reconhecer se não tivéssemos a participação feminina. E aí a gente pode ser também a Marcha das Margaridas, que vai acontecer esse ano, tem um movimento de marcha, né, de massa, a 7ª Marcha das Margaridas, que acontecerá em agosto desse ano, e nós vamos trabalhar fortemente para garantir a presença de 11 companheiras do nosso município de Quixeramobim, nesse importante evento de massa que acontecerá em Brasília. E nesse evento, com certeza, serão pautadas, né, diversas demandas da agricultura familiar, mas focado para o campo, focado para o segmento, né, das companheiras mulheres rurais. Claro que nós teremos outros segmentos também participando. E eu volto a dizer, sem a participação feminina, essa história não seria tão exitosa como nós reconhecemos hoje. Perfeitamente. Kim, do sindicato, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Quixeramobim, muito obrigado pela participação aqui ao vivo no nosso ponto de vista, nesse dia especial, nesse feriado. Desculpa atrapalhar aí o seu descanso no feriado, mas assunto importante para a gente conversar. Acho que o trabalhador rural é muito importante para esse município. A força e o fortalecimento deles e delas sempre significará muito para garantir para que a gente aqui na cidade possa ter o que comer, possa ter a nossa dignidade do viver. Então, muito obrigado aqui pela presença, pelas palavras e até a próxima. Obrigado, Aristênio. Eu que agradeço a oportunidade. Aquele abraço para todos que fazem o Sistema Maior de Comunicação e a todos os nossos agricultores e agricultoras familiares que nessa oportunidade nos acompanham através do ponto de vista. Um grande abraço.